Primeiro aqui o Rony, ele pergunta, Marcelo, você pode nos falar por que saiu da Tajima Dream Teams? Sim, Dream sim. Teams. É o seguinte, a Tajima foi a primeira marca de guitarra a me patrocinar. Eu fiquei lá muitos anos, a gente desenvolveu uma guitarra assinatura com o meu nome, MB1. E eu tenho até hoje algumas na parede da minha casa, porque eu acho que isso é uma conquista muito interessante, né? Você ter uma guitarra feita pelas suas especificações, com o seu nome e tal. E na época, por uma questão de negociação, eu preferi sair, porque aquela coisa, eu estava crescendo como artista, como músico. A empresa também estava crescendo muito. E acho que naquele momento eu queria alçar voos maiores. Eu queria tentar uma parceria com a empresa que não fosse só brasileira. A Tajima, ela é excelente, ela abriu agora já há alguns anos para os Estados Unidos. Elas estão sempre na feira lá, eu sei que tem revendedores no mundo inteiro, mas ela ainda era muito embrionária quanto a isso, né? E eu já estava com a Almar na época, tocando com discos lançados no Japão, Europa, fazendo turnê na Europa, a gente foi pro Japão também. E eu pensei, cara, eu preciso de das duas, ou uma empresa brasileira que me dê um apoio assim muito acima do que eu tô tendo com a empresa, ou mesmo que eu seja, digamos assim, um peixe menor num aquário maior, uma empresa internacional que possa me dar um suporte mundial e não, né? Então eu saí, na época um amigo meu era um importador de Sur, eu fiquei usando Sur por um tempo. Na época, entrei na mesma época que entrou o Juninho Afran, o Matheus Assato, que a gente falou, na mesma época que entrou também, enfim, eu acho que na época, não sei se tinha mais gente já nessa época. E fiquei lá alguns anos, e aí depois disso eu entrei no Angra, e aí o Kiko já usava Ibanez, o Felipe Andreoli também usava. Eles falaram, cara, você não quer usar o Ibanez, não? E eu já tinha tido uma conversa com a Ibanez antes da Sur até. Só que, cara, a coisa não aconteceu porque tem uma coisa no Brasil que é o seguinte: você não tem as marcas internacionais, você tem os importadores das marcas internacionais. Então você lida com importadores. Que se você não quebra essa ponte e fala, que é o que eu tenho feito hoje, olha, beleza, vamos fazer um trabalho no Brasil, mas eu preciso ter um contato direto com eles, porque às vezes muda o importador, por exemplo, o cara não está mais importando a marca, aí você não tem contato de ninguém, você era o endorse só no Brasil. Isso acontecia muito, né? Então a importadora na época falou, não, vamos fazer, vai ser legal ter você no time, mas é assim. Aí eu lembro que a forma como eles colocaram que seria a parceria não foi interessante para mim, e eu acabei não fechando e fechando com a Sur. E na época também PRS era do Carlos César aqui, ele também falou, vamos fazer um trabalho com o PRS, mas era a mesma coisa, era uma coisa meio nacional, né? E assim que eu entrei no Angra, eu entrei em 2015, 2016, fechei o contrato com a Ibanez direto lá na NAM mesmo, né? Conversei tive uma reunião com eles lá, e a partir de então, tem 9 anos já que eu tô com essa parceria com eles e tal, né? Então foi por esse motivo, mas eu adoro, sou amigo de todos eles, o Ney é um cara incrível, na época o Marcão, né? Que cuidava também dos endorses e tal, só que ele já saiu de lá, mas é meu amigo até hoje também, enfim. E eu considero que foi acertada a minha saída. Eu acho que estar na Ibanez me abriu muitas portas interessantes, assim. Marcelo, e como é que funciona essa questão de ser endorse, né? Você recebe os instrumentos e você testa, ou você vai montando o instrumento, né? Certo. Assim, ele é personalizado para você, customizado, você fala, cara, eu quero esse captador sem mordanca, ou de Marzio, enfim, como é que você monta essa guitarra? Legal. Bom, para começar, cada contrato é um contrato, né? Você não tem uma regra de contrato de endorsement, isso vai depender de uma série de fatores, dentre elas o seu tamanho, sua relevância, a sua audiência, né? Então é claro que o contrato, sei lá, do George Benson é um, o meu é outro, né? O George Benson provavelmente chega lá e fala, olha, eu quero que você faça 20 guitarras de tal jeito assim, os caras devem estar trabalhando lá dia e noite para fazer, né? Não é o meu caso. Mas, bom, normalmente você tem uma quantidade de instrumentos que você pode pegar por ano, né? E esses instrumentos são instrumentos que você escolhe dentro da lista de instrumentos que eles têm.
quanto mais relevante você for, eles têm uma custom shop lá em Los Angeles que eles podem sim fazer alterações que você peça, até em cor, em formato do braço, traste, trocar. O que você precisar fazer de alteração, né, eles já fizeram para mim muito. E no meu caso, que agora eu tô... Mas eu não sou um cara de... Eu encontro umas guitarras que eu gosto, eu não fico mudando muita coisa não, sabe? Tipo assim, eu acho que se eu fosse fazer, eu até tenho dificuldade. A gente tem conversado sobre uma guitarra assinatura e, cara, a minha guitarra assinatura, ela seria uma guitarra como a que eu uso, talvez com uma cor específica, com um captador específico, mas eu não tenho tantas coisas. Sim. Você entende o que eu quero dizer? Entendo. A guitarra já é excelente, já me atende muito bem. E aí, como eu fechei o contrato de endorsement com a Dimarzio, as guitarras que não tem Dimarzio, eu tenho pedido para vir com Dimarzio, né? Isso aí a gente faz, que aí já altera lá e já manda. No caso da Tajima, como eu tinha uma posição legal lá, eu acabei tendo um modelo meu. Esse sim eu desenvolvi. Esse sim eu sentei lá com o Tajima na época, e depois que o Tajima saiu, o Zaganin deu um tapa no projeto e melhorou ele um pouco. Eu queria uma guitarra que fosse com as dimensões de uma Jam do Steve Vai, porque eu gostava do braço, gostava do acesso às últimas casas que a Ibanez tem, mas com um formato meio que de Telecaster, porque eu gostava muito de Telecaster e gostava do Rich Kotzen, que tocava de Telecaster na época. Então o shape eu queria de Telecaster, mas com Floyd. Então era uma tele meio modernosa, uma com Floyd Rose, uma super tele, não tem super extrato, né? Sim. E é uma guitarra sensacional que muita gente até hoje fala, quem tem, procura para comprar. Eu já vendi umas duas porque eu tinha muitas lá, já vendi umas 2 ou 3. E aí as que eu tô lá eu não pretendo vender porque eu gosto, né, de ter alguma coisa que me relembre, né, da minha história. Mas muita gente elogia esse projeto, fala, nossa, a guitarra das assinaturas, muita gente fala que é, inclusive, a melhor assinatura que a Tajima já lançou e tal. Quem gosta, gosta mesmo, né? Claro que tem gente que prefere outros tipos de guitarra, mas ela é uma guitarra muito bem construída. E você também tem endorse de pedaleira, de pedais? Eu tenho. Hoje em dia eu tenho de basicamente tudo, né? E você, no palco, você usa pedal ou você usa pedaleira? Eu uso as duas coisas. Uso um Kemper. A pedaleira do Kemper que eu uso é só um controlador, porque eu uso aquele que fica em cima do amplificador lá mesmo, não é o stage, né? E eu uso uma pedaleira de pedais analógicos ao lado, somando, né? Ah, Marcelo, mas para que você faz isso? Não precisava, porque tem os efeitos no... Tem. Mas aí tem duas questões. Primeiro, não é a mesma coisa. Né? Não adianta dizer que é muito bom. Resolve. Daria para usar. Mas não é a mesma coisa e eu posso levar a pedaleira também. Não sou eu que carrego, não sou eu que monto, não sou eu que pago o excesso de bagagem. Então, assim... Mas são marcas variadas? Ou são marcas variadas. Tem marcas, principalmente... Tem até de pedais lá que eu não sou patrocinado. Mas esse era outro ponto que eu ia falar. De que adianta eu ser patrocinado por uma marca de pedais se eu não uso os pedais ao vivo? Né? Isso perde até um pouco sentido. Então... eu faço questão de levar. E eu acho melhor. Se fosse assim, tudo bem, eu vou usar aqui o Phaser, o Phaser que eu uso lá e o Flanger são aqueles do Van Halen lá, da MXR, que é da Dunlop, né? Cara, não tem comparação o som deles com o som da imitação deles no Kemper, que já é legal, mas não tem comparação. Se fosse assim, para piorar, aí não faria sentido nenhum ter patrocínio de pedal, né? Mas como eles são melhores, de fato, eu prefiro levar. Então eu sou patrocinado hoje, marca de pedal que eu tenho patrocínio mesmo. É a Dunlop e a Digitech, né? A Digitech eu tenho 2 pedais lá que são importantíssimos. Um é o Ricochet, que ele é como se fosse o AMI, só que pequenininho, né? Então você pisa ele ou oitava, ou ele se define lá um intervalo, né? Só que o AMI é grandão, né? E pesado. Ele é pequenininho, então já me resolve. Quando eu uso no Angra, uma música ou duas. E o Freakout, que é o outro pedal, como a gente usa in-ear, e muitas vezes o amplificador está longe, para você fazer feedback, você tem que estar com a guitarra perto do amp, né? E esse pedal, ele puxa o feedback na hora que você quiser. Você pisa nele e vem o feedback, que é o feedback mesmo, aquele som bonito do feedback, né? Então são pedais bem específicos que estão lá, e tem também um TS9, que para mim é obrigatório, um Tube Screamer, né? Que é da própria Ibanez. E tem um BB Preamp, talvez seja alguma coisa mais que eu esteja esquecendo, mas acho que... e o AUA, né? Claro. Então é isso que eu uso de pedal junto hoje, né? Hoje eu tenho usado esse setupzinho.